Boa tarde, tudo bem? Primeiro eu quero começar perguntando, quem aqui de vocês tem um site? Alguém aí tem um site, utiliza um site para faturar? Legal, muito bom saber. Se você não tem um site, você precisa, porque utilizando um site ou uma plataforma, você consegue faturar mais na sua empresa. Mas a verdade é, depois que a inteligência artificial foi inventada, muitas pessoas não sabem utilizar de verdade todo o poder que ela tem. Então, a ideia hoje é mostrar para vocês como que vocês podem utilizar a inteligência artificial de verdade, skin the game, como utilizar ela para faturar até 3 vezes mais. Vou mostrar cases práticos, vou mostrar como que vocês podem aplicar na sua empresa, já na segunda-feira, na próxima, já vai dar certo. Beleza? Primeira coisa que eu quero mostrar é que o seu site ou o seu aplicativo não é para ser bonitinho, que é o que muita gente pensa. O site é só para exibir os meus produtos, é somente para isso, só precisa ser bonito e tudo bem. Mas não, o site ele é a sua ferramenta de venda. Ou seja, ele só está funcionando bem se ele vende bem. Então é assim que se mede a performance de um site. Ele precisa estar vendendo o máximo que ele pode. Então, como que você pode utilizar a inteligência artificial para isso? Muitas pessoas hoje recebem muito tráfego no seu site. Muitas pessoas para comprar, muitas pessoas com interesse, mas nem sempre convertem o suficiente. Então, imagina, você investir muito tráfego no seu site, utilizar ali o seu tráfego pago, SEO, investir em mídia e no final das contas não ter conversão. O que você fez? Você acabou de queimar o seu dinheiro. As pessoas entraram no seu site, não gostaram do que estava sendo exibido, não conversou com elas, não teve uma boa experiência e você acabou de queimar o seu dinheiro. Então, para que o teu site venda, ele precisa falar a língua do cliente. Ele precisa ter uma boa usabilidade, dar uma boa experiência para esse cliente de verdade. Então, é isso que a gente pode fazer com a inteligência artificial. A gente pode utilizar ela de maneira dinâmica, dar contexto real para ela, para que ela consiga te ajudar a criar uma boa experiência. Muito prazer, meu nome é Vinícius Bryan, já trabalhei com mais de 50 empresas que já faturaram mais de 100 milhões anualmente, e eu sou especialista em experiência do usuário. Então eu trabalho justamente isso, como pesquisador, para entender melhor como criar melhores experiências e no fim do dia, fazer a tua empresa faturar mais. Hoje eu vim representando a Apic, que é uma empresa que é especializada em WordPress. E esse é o nosso diferencial, é justamente mostrar como que você pode faturar mais utilizando a inteligência artificial e criando um site que tem uma base para isso de verdade. Para começar, eu quero contar uma história para vocês. A história da Amazon. Para muitas pessoas, a sua primeira experiência de compra foi com a Amazon. A Amazon é um dos grandes marketplaces e sempre receberam muito tráfego. Mas eles perceberam que eles tinham um problema. Apesar de receber muitas pessoas no seu site, eles não estavam vendendo o suficiente. Então imagina, é um grande problema, precisa ser resolvido. E aí eles chegaram à seguinte conclusão, o seguinte resultado depois de realizar algumas pesquisas. Que o problema deles era essa página, essa tela aqui. As pessoas entravam no site, elas olhavam os produtos, se interessavam, gostavam, colocavam no carrinho, mas na hora de comprar, a compra não era realizada. Então, eles perceberam que os clientes travavam nessa tela. Vamos fazer um exercício? O que você mudaria nessa tela, nessa que está aqui, para o seu site vender mais? O que você mudaria? Bom, talvez você diga, será que é a cor do botão? Será que é o termo login? Será que todo mundo entende isso? O que será que você mudaria aqui? Difícil, né? Bom, a Amazon decidiu ir um pouco além disso. Decidiu realizar mais pesquisas, conversar com os seus clientes, entender realmente qual era a dor deles. E eles, depois de conversar com os clientes, ficaram surpreendidos. Os clientes disseram para eles, eu não estou pronto para poder ter um relacionamento com a Amazon.
Então, eles até queriam comprar, mas eles não estavam prontos para ter um relacionamento com a Amazon. Eles não queriam colocar o seu e-mail, colocar senha, criar isso agora naquele momento. Então, muitos simplesmente deixavam aquela página e eles perdiam vendas. Qual decisão eles tomaram aqui? Cara, se as pessoas não querem comprar porque não querem colocar o e-mail e colocar a senha, eles tomaram uma decisão inteligente de adicionar um botão de comprar como um visitante. Então, agora, os clientes não precisavam mais logar, não precisavam mais criar uma conta. Eles poderiam comprar como um visitante, né? Qual foi o resultado? Depois dessa simples mudança, eles faturaram mais de 300 milhões de dólares. Por isso que esse é o case chamado de case do botão de 300 milhões de dólares. Dá para entender isso? O seu faturamento poderia aumentar mudando um botão. Você consegue entender isso? O potencial. Muitas das vezes acha que é só investir mais em marketing, investe mais, coloca mais tráfego, mais gente no site. Mas se ele não estiver preparado para receber as pessoas, é inútil. Está jogando dinheiro fora. Entende? Então, eu quero mostrar para vocês agora como utilizar a inteligência artificial para poder criar um site preparado para vender. Criar um método capaz da própria inteligência artificial conseguir otimizar o teu site, ela conseguir entender quais são os problemas e ela mesma sugerir o que você pode fazer para poder realmente vender mais. Para facilitar, eu chamei esse método de método das joias do infinito. Quem aí já viu Vingadores Ultimato? Alguém já viu? Conhece? Legal, muita gente. Eu chamei esse método de joias do infinito para facilitar a forma de vocês entenderem a forma de utilizar essa IA para isso. Em Vingadores tem o Thanos. O Thanos ele é um personagem muito forte por si só, porém, ele é limitado. Então, ele decide buscar as joias do infinito, que são artefatos mágicos, para que ele possa ficar mais forte e ele consiga fazer mais coisas ali no universo. Vou resumir. E hoje, de forma semelhante, é assim que funciona a inteligência artificial. A sua LLM, o seu cloud, o seu chat GPT, ele é limitado. Então, é como se ele não tivesse as joias, não tivesse a manopla. Ele até é forte, mas ele é limitado. Então, você pode, via MCP, que seria a manopla, a maneira de conectar outras ferramentas, outros poderes à sua inteligência artificial, e conectar outras ferramentas, outras bases de dados, que vão te ajudar. Ela vai consumir essa base de dados, vai consumir informações importantes, e a partir daí você vai conseguir estar evoluindo o seu produto. Então, hoje talvez a sua LLM esteja assim, seu Cloud Code. Está utilizando ele puro, sem as joias. Vamos começar a adicionar as joias aqui? A primeira joia que você pode adicionar na sua inteligência artificial, eu chamo de a joia da visão. Por quê? Porque a sua LLM ela é cega. Quando você pede para ela criar o seu site, quando você pede para ela melhorar uma página, ela está fazendo aquilo baseado no contexto que ela tem. Ou seja, nenhum. Somente aquilo que existe no mercado, aquilo que ela foi treinada. Então, ela não tem contexto do seu negócio. Por isso que é genérico a forma como ela cria. E não é isso que a gente quer. Então, você pode conectar a primeira joia, que é a joia da visão. Então, via MCP, você pode integrar com o Google Analytics. Google Analytics é uma ferramenta que consegue visualizar os seus dados, os dados do seu site. Então, agora você dá para a sua inteligência artificial a capacidade de olhar os seus dados. Olhar aonde está o problema. Então, por exemplo, ela poderia te dizer isso aqui. Ó. Ela está mostrando um funil e ela mostra que, por exemplo, na página do carrinho, as pessoas estão saindo. Então, ela identificou onde é que está o problema. Já percebeu a diferença? Ela consegue visualizar em qual página você deve focar para melhorar. A partir daí, você pode adicionar a joia que eu chamo de joia da dor. A joia da dor é muito interessante, porque, embora a IA saiba aonde está o problema, ela não sabe por que ele acontece. Como é que você vai resolver isso? Você precisa integrar o ser humano com a inteligência artificial.
Você precisa se conectar com os seus clientes, conversar com eles, entender qual é o problema, entender as dores. E a inteligência artificial pode te ajudar nisso. Existe uma ferramenta chamada Dovetail. Ela é uma ferramenta que entra na reunião com você, transcreve aquilo que seus clientes estão falando, os problemas que eles têm, mapeia, ela consegue segmentar por problemas, quais são os tipos de problemas que existem ali, e a partir daí ela resume e consegue mandar isso para a sua IA. Então, olha só, agora a sua IA vê aonde está o problema, no carrinho, por exemplo, e agora ela sabe por que isso acontece. Então, a sua ferramenta, o teu site agora não é mais genérico. A IA sabe exatamente qual que é o problema do seu negócio, como o seu cliente está enfrentando esse problema. E a partir daí ela consegue trabalhar para resolver. Então, olha só, você vai entrar nas reuniões, e aí ela consegue mapear problemas. Está vendo esses tracinhos? São problemas que ela encontrou da forma como o seu cliente está utilizando o teu site. Então, dessa forma, ela sabe ali o que você pode fazer para poder estar melhorando, quais são os pontos de melhoria. A outra joia é a joia da realidade. Porque, embora ela saiba aonde está acontecendo o problema e por que ele está acontecendo, ela não sabe como. Como é que seu cliente está navegando no site? Aonde que ele clica primeiro? Onde que ele vai depois? A joia da realidade é isso que ela faz. Ela grava as sessões dos usuários, lista o passo a passo e resume. Então ele clicou no botão 1, scrollou até a parte de baixo, não clicou ali, saiu do site. E você pode fazer isso com o MCP do Clarity, ferramenta gratuita da Microsoft, e você pode estar adicionando mais um contexto. Então agora ela vê onde está o problema, ela sabe por que está acontecendo e sabe como está acontecendo. Está percebendo a diferença? De usar a inteligência artificial como algo básico, faz para mim aí, coloca um prompt genérico e você dá para ela todas as informações do seu negócio e mostrar para ela como resolver. Então, olha só, a joia da realidade mostra, por exemplo, aonde que os clientes estão olhando, mostra ali, né, a quantidade de cliques, quais lugares estão tendo mais cliques. Então, agora a IA tem essa informação também. Eu vi que alguém tira a foto, quiser tirar a foto, pode tirar. Bom, a outra joia é a joia do domínio. Então, é o MCP com a ferramenta Refero. Refero é uma ferramenta que ela tem o print de todos os negócios, os maiores negócios que já deram certo. Sites que vendem, que já deram certo, e ela armazena isso no seu banco de dados. Quando você integra a sua IA, a sua LLM com a Refero, a IA consegue pesquisar coisas que dão certo. Então ela para de inventar coisas genéricas. Na hora que você pedir para ela criar uma solução, na hora que ela vê seu problema, vê onde está acontecendo, ela vai lá, beleza. Vamos procurar uma página de carrinho onde resolve determinado problema. Então agora ela consegue comparar soluções e mostrar para você formas diferentes de fazer isso. Então olha só, tá vendo diversos sites ali que deram certo, que são referência e que você pode estar utilizando como referência. Então a IA agora ela bebe de informações reais do mercado e não daquilo que ela simplesmente acredita. Ela vai alucinar menos. E a última joia que você pode adicionar é a joia do conhecimento, que é uma skill que você pode adicionar no seu cloud, por exemplo, e agora ela consegue navegar entre diversos estudos científicos relacionados ao site. Então, será que existem estudos científicos a respeito de como converter mais no carrinho? Existem. Você não precisa começar do zero, não precisa reinventar a roda. Então, ela busca esses estudos e ela vai fazer o que a gente chama de triangulação. Ela vai pegar as dores, vai pegar onde está o problema, vai pegar ali a realidade, como que os clientes estão usando, vai pegar as referências de mercado e o conhecimento científico. Agora sim, ela está completa. Ela tem as dores, os dados, o comportamento e a referência. E os estudos, né? Então agora ela vai conseguir criar uma solução melhor. Então imagina isso, vamos pensar no case da Amazon ali. Com um botão, eles passaram a faturar mais. Agora, com inteligência artificial, você pode criar um método de autoevolução. Ela mesma, a própria IA, a sua própria LLM, ela consegue ver onde está o problema e ela consegue refinar. Ela vai se autoevoluindo. Então, ela vai te dar o carrinho, ela vai mostrar, por exemplo, aqui, olha só, os maiores problemas encontrados nas entrevistas,
confusão, por exemplo, ali sobre o valor do frete. Olha lá a frase dos clientes. Então, ela consegue resumir isso. E, a partir daí, ela consegue gerar até uma hipótese para que você possa testar. Utiliza ali também as referências, né, para gerar essa hipótese. E agora ela consegue fazer algo muito mais fundamentado. Gera um prompt para criar a variação e pronto. Você tem uma ferramenta de autoevolução. Bom, quero mostrar para vocês agora um case, né? Então, baseado realmente em dados reais, que é o case de Log. Log é uma das grandes transportadoras nacionais aqui. E ela tinha um problema. Um site com 2% de conversão. 2% de conversão, se a gente para olhar, parece que é pouco, né? Mas sabe qual que é a média da conversão? É 1% do site. Landing page, né? Então, ela estava acima já. Estava bom. Mas ela falou, não, vamos melhorar mais. Vamos estudar. Vamos entender o que a gente pode fazer para melhorar ainda mais o negócio, para faturar mais. Então, eles tinham essa página aqui. O que você mudaria nessa página para vender mais? O que você faria? Bom, pensem aí. Depois de alguns estudos, né, então de entender ali os dados, os comportamentos, de conversar com os clientes, nós percebemos que, apesar de parecer simples, o botão enviar agora e o botão ali onde digita o input, né, para o número de rastreio, a gente percebia que os clientes não entendiam isso muito bem, o que baixava a sua taxa de conversão. Então, muitas das vezes, eles não sabiam se era para colocar algum número de rastreio, se já clicava no enviar agora, se era um componente em conjunto. Muitas pessoas tinham medo, simplesmente saíam do site e eles perdiam o cliente. Outra coisa, nas entrevistas com os clientes, nós percebemos que os clientes deles gostavam muito de preço baixo. Então, tinha uma ilustração bem legal. Olha lá, 75% off. Legal, né? Mas, nas entrevistas, foi revelado que eles queriam saber se a Log tinha algum cupom. Olha a sacada. Os clientes querem saber se tem algum cupom. E a gente fez algumas alterações. Essa aí foi a nova versão do site. Então, a gente subiu a parte de rastreio lá para cima, onde os clientes agora não vão ter uma confusão. Deixamos o botão em destaque, colocamos ali algumas marcas que eles trabalham, né? E colocamos uma imagem que tem um cupom. Qual foi o resultado? Alterações simples, tá? Pequenos botões alterados, uma imagem, eles passaram a converter 8%. Quadriplicou a conversão. Vamos falar de dinheiro? Sabe o que isso significa? Números fictícios aqui, tá? Se com 2% eles faturavam, por exemplo, 100 mil reais por dia, com 8%, sem investir nenhum real a mais em tráfego, apenas preparando a estrutura, eles agora convertem, agora eles vendem 400 mil reais. Tá bom? Então, esse é o poder de utilizar a inteligência artificial de verdade. De parar de utilizar apenas o básico e começar a dar contexto, começar a explicar o seu negócio e, de repente, colocar ela na prática, você vai ver o resultado acontecendo no seu negócio. Então, para finalizar, o que eu quero que você saia dessa palestra aqui? Qual conhecimento eu quero que você tire? O teu site, ele é uma máquina de vendas. Ele precisa vender. Ou seja, você precisa estar o tempo todo querendo evoluir isso. Você precisa escutar o seu cliente. Não adianta só perguntar a IA, como é que resolve isso? Como é que melhora isso? Não. Pergunta ao seu cliente, aprova com consulta. Conversa com ele. Fala para ele assim, ó, tenta fazer tal coisa no site. Compra algo aí no meu marketplace, no meu e-commerce. Vê como é que ele faz. E a partir daí você vai ter esses dados. E por último, a IA ela é uma ferramenta de crescimento para quem sabe usar contexto. Tá bom? Então, é isso. Muito obrigado. É um prazer apresentar aqui para vocês no palco da AI Brasil. E continuem a utilizar a IA. Não tenham medo dela, mas saibam utilizar da maneira correta. Né? Vamos parar de utilizar, muitas das vezes, como eu chamo de apenas o infantil. Vamos utilizar no modo avançado, modo que dá resultado. Tá bom? Obrigado, pessoal.